Vamos falar hoje dos 3 últimos episódios da segunda temporada de Invencível, que são os episódios 5, 6 e o 7. Tem muita coisa boa pra gente conversar, viu, pessoas? Porque essa segunda parte da segunda temporada tá animal. E fala a todo mundo, tudo de boa com vocês? Eu sou o Almir, sejam bem-vindos ao My Hero. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal, saiba que a gente fala tudo da cultura pop, de Invencível, Solo Leveling, Dragon Ball Z, de tudo, galera, de filmes e séries também. Então, aproveita, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para ajudar o My Hero. E olha só, meu jovem, depois do Mark e do Omni-Man levarem um cacete dos Viltromitas e do Omni-Man ter sido levado como prisioneiro, lá na primeira parte dessa segunda temporada, Mark ajuda os Traxianos a reconstruir o planeta, que ficou completamente destruído depois do ataque. Mas o problema é que as coisas não aconteceram tão rápidas como ele pensava que ia ser. Ele passa mais ou menos lá 2 meses lá no planeta, deixando todos preocupados e também deixando a Terra desprotegida de um ataque mais poderoso, que foi exatamente o que aconteceu com a invasão do Omniport, que era um cara muito poderoso, mais poderoso do que qualquer componente dos Guardiões do Globo. Mas aqui, galera, aqui temos um probleminha porque a animação vacilou em não ter mostrado mais coisas, não ter dado mais a atenção a essa luta. Porque na HQ, esse cara é punk, meu velho. E pra mim, ter colocado ele em uma participação tão rápida ali foi um vacilo da animação. O Mark volta pra Terra e tem um problema com o dilema de viver como um herói e fazer faculdade. Alguns podem até achar isso uma bobeira, já que o cara é um super-herói, tem superpoderes e não precisa fazer faculdade. Mas acontece, galera, que esse é o ponto para humanizar mais ainda o Mark. Antes de ser um herói, ele é um humano e ele precisa viver as coisas de humano. E esse é um dos pontos que fazem o público gostar desse personagem, gostar do Mark. Assim como a galera gosta do Superman, gosta do Homem-Aranha, gosta do Homem de Ferro, porque esses caras são pessoas mais humanizadas, são gente como a gente, entendeu? Teve aqui também uma homenagem ao personagem do Bill Murray, que quem assistiu e quem lê a HQ sabe do que eu tô falando. Mas o mais legal aqui é porque foi mostrado o quanto a Debbie, a mãe do Mark, é importante na vida dele e agora na do seu irmãozinho. O drama do Donald também está totalmente modificado aqui na animação. E modifica totalmente o arco que ele tem lá na HQ, pessoas. Aqui a direção é totalmente ao contrário. Mas talvez lá na frente o negócio venha a dar certo, né? Vamos esperar. E nesse primeiro episódio também teve a grande ameaça dos Sequids, que não é uma ameaça fraca. É uma ameaça de nível global. E que por pouco, se não fosse a equipe e o Invencível, eles conseguiriam chegar à Terra. E se eles chegam à Terra, meu amigo, aí o bagulho ia ficar louco, porque os caras iam dominar geral. Inclusive nessa luta o Imortal consegue ter um pouco mais de confiança no Mark, né? No Invencível, o qual ele tinha deixado bem claro na temporada passada que não confiava nele de jeito nenhum. Mas é claro que vendo as ações do cara, ele tá vendo que realmente ele é um humano, ele prefere a raça humana e vai protegê-los até o fim. E maninho, para finalizar, temos a luta dos heróis que ficaram na Terra versus a Liga Lagarto. E essa foi responsa, meu. Simplesmente porque essa foi a luta que mostra o Rex chegando de vez para ser um herói, entendendo o ato de ser um herói, se sacrificando pela equipe e com perdas importantíssimas para a equipe. E aqui a gente já pode passar para o segundo episódio, onde mostra que o Rex, mesmo depois de ter derrotado alguns adversários, acaba perdendo uma de suas mãos e depois acaba levando um tiro na cachola, efetuado pelo Rei Lagarto. E o Rex mostra que ele não é menino criado com vó não, porque mesmo baleado, ele se supera e mata o Rei Lagarto, salvando a humanidade da possível extinção. Não sei se eu estou sendo muito radical nisso aqui, mas era uma ameaça global também, né? Já que os planos do cara era dominar o mundo. Bom ressaltar aqui, galera, que o Rex se mostrou um verdadeiro herói, muito diferente daquele cara babaca lá dos primeiros episódios da primeira temporada. Aqui, ele mostrou ser um homem de verdade, um verdadeiro herói. Essa foi uma batalha que mexeu muito com a cabeça dele. E com certeza, a partir dali, ele vai passar a ser uma pessoa diferente. Por outro lado agora, a galera dos Guardiões do Globo vão ter que lidar com o luto da morte da Duplication, que perdeu a sua vida lutando contra o dragão de Komodo. Um cara que surpreendeu, o cara realmente não mostrava ser tão poderoso, mas era. E ele matou tantas, mas tantas cópias da Duplication, que ela ficou sem capacidade de fazer mais cópias e assim ficou de mão beijadas para que ele a matasse.
Essa perda afeta todo o grupo, mas principalmente o Imortal, que percebe que estava apaixonado por ela. O clima não fica só pesado pela morte dela não. A encolhedora também está entre a vida e a morte no hospital e todo mundo já sabe o que aconteceu com o Rex. É claro que o episódio não se resumiu só aos Guardiões do Globo, né? Tem outros traumas aqui no episódio, como a Debbie tendo que cuidar do filho do Nolan. Isso aí já está sendo repetido várias vezes, né? Só que agora ela tem a ajuda de uma babá. E essa babá foi enviada pelo Ciso. Mas ela avisa isso. Ela avisa para Debbie que foi enviada pelo Ciso. Mas diz para Debbie que quem é a patroa dela é ela e não o Ciso. E que ela vai obedecer às ordens dela. Temos também o Donald e o Rick com seus problemas emocionais. Falando em emoções, temos o relacionamento do Mark e da Amber se diluindo aos poucos, o que vai abrindo caminho ali para o Mark e para a Eve. Depois também temos a visita do Ellen, que está muito forte e maior que antes. E no meio da conversa dele com o Mark ali, eles acabam descobrindo que o Omni-Man colocou os pontos fracos dos Viltromitas em suas histórias de livros. Sim, galera, o Omni-Man era um escritor. E para fechar o episódio, o Levi aparece dizendo que vai visitar um velho amigo. Passando para o episódio 7, que é o episódio mais punk dessa segunda metade da segunda temporada, que começa com o Mark e a Amber na Comic Con, onde eles encontram ali um montão de cosplay do Invencível. Esse episódio passa um tempão mostrando o Mark e a Amber numa fila para tentar pegar um autógrafo do criador da HQ do Cão Místico, e foi uma cena bem legal, onde o criador ensina ao Mark ali umas técnicas de falas e tal. Mas, mais uma vez, o Mark precisa sair e vai ter que deixar a Amber sozinha, já que o Rex saiu para uma missão sozinho e está em perigo. E é nesse momento dessa cena, temos dois easter eggs com o Rex, chamando o alien que ele está lutando lá de Dave Jones, que é o pirata amaldiçoado do segundo filme de Piratas do Caribe, e depois uma homenagem ao Homem-Aranha quando ele solta o raio. Ele faz o mesmo movimento e o mesmo símbolo que o Homem-Aranha faz quando solta a teia. E isso acontece, galera, porque o criador, Robert Kirkman, é muito fã do Cabeça de Teia. Inclusive, eles já tiveram até crossover nas HQs. Do outro lado, do lado da turma dos Guardiões, o clima tá pesadão. Principalmente pro Imortal, que pede pinico e sai do grupo por um tempinho. E nesse mesmo episódio também melhora um pouco ali a história do Donald, mostrando para ele que ele morreu várias e várias vezes como um herói. O que ajuda ele a ajudar o Rick, né? Que também estava pensando ali em tirar sua própria vida mais uma vez. Ele já vinha pensando sobre isso. Mas o Donald consegue ajudar ele falando da sua própria história. Mas com certeza a melhor coisa desse episódio, galera, foi a chegada da Anissa, colocando pressão no Mark. A Anissa é uma Viltromita muito, mas muito forte, que veio trazer uma mensagem do seu general e mostra para o Mark o quanto ela é poderosa e poderia acabar com ele e a Terra na hora que ela quisesse. E ela destrói o monstro que o Mark não conseguiu vencer apenas com um golpe. E depois, é claro, dá um pau de Mark, como é de praxe, né? Porque o invencível Mark apanha de todo mundo, viu? E ela acaba dando mais um tempo para ele se decidir. Porque se ele não se juntar aos Viltromitas, ele vai ser morto e o povo vai ser escravizado ou até mesmo massacrado. Ou as duas coisas. Agora, é claro, galera, que eu quero logo que o Mark vire um lutador Viltromita mais rápido possível, né? Para que ele deixe de apanhar de todo mundo. Porque todo Viltromita que vem desce a lenha no Mark, isso já tá ficando chato. É, galera, e depois disso ele volta para casa e se tava ruim, fica ainda pior. Porque a Amber termina o namoro com ele depois de quase ter seu pescoço quebrado pela Anissa. E para finalizar, temos o Ellen investigando a nave onde o Omni-Man está preso. E ele acaba sendo descoberto. E quem vai investigar ele, parceiro? Quem vai para cima dele? A Anissa. Ela vai lá para dar uma pressão no cara. E a jogada aqui, pessoas, é que quando começa a luta para valer, o Ellen percebe que os golpes dela não estão fazendo tanto efeito mais nele. E só para testar a sua força, ele dá-lhe um socão bem no meio da fuça dela que causa um estrago danado na moça. E ela própria percebe que tem algo diferente com ele. E agora ela não quer mais matá-lo, ela quer levar ele para ser estudado. O Ellen finge ser derrotado e se deixa levar para dentro da nave. O que com certeza, pessoas, o bicho vai pegar no próximo episódio. Porque ele vai querer tirar o Omni-Man lá de dentro daquela prisão. E é claro que eu já estou ansioso pro último episódio dessa segunda temporada. Galera, o que vocês acharam, o que vocês vêm achando dessa segunda temporada de Invencível? Eu tô achando animal. Eu só gostaria mesmo que o Mark evoluísse mais rápido aí
e começasse a lutar de igual para igual com esses caras. Tirando isso, tá muito bom. Deixa nos comentários a tua opinião aí. Se não quiser falar nada do assunto do vídeo, deixa qualquer coisa aí só para ajudar o canal. Muito obrigado por tudo, obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima.